Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, é com o coração a transbordar de alegria que hoje celebro o meu primeiro ano de ordenação sacerdotal. Lembro-me bem daquele 4 de julho do ano passado. Nós éramos 6 diáconos que, com temor, mas também muito tremor, saíram do seminário bem cedo da manhã em direção à igreja de Santiago de Illiers-Combray, na França, para receber a imposição das mãos e a oração consecratória de Dom Cozon, bispo da Dinamarca e da Groenlândia. Estávamos todos muito emocionados. Ao replicar dos sinos, partimos em direção ao altar, carregando nos braços a casula e no outro uma vela. A vela para iluminar nosso caminho e a casula para indicar por onde esse caminho nos levaria, até o Calvário do sacerdócio. Entramos naquela bela igreja processionando, sabendo que não sairíamos dali sem que nossa alma fosse marcada eternamente com o caráter sacerdotal e que tudo o que aconteceria naquela cerimônia nos faria mudar completamente de vida. Foram 4 horas e 11 minutos de cerimônia, mas para nós passou como se fosse apenas uma. Nos prostramos no solo da igreja, o bispo nos impôs as mãos, ungiu as nossas mãos, nos vestiu dos paramentos sacerdotais. Desde aquele dia e para todo sempre, ouviremos se aplicar em nossa vida em missão aquilo que o Salmo reza. Tu és sacerdote para sempre, ser sacerdote para sempre. E este sempre completa hoje um ano. Por isso, queridos seminaristas aqui presentes, Júlio e Antônio, gostaria de lhes dizer uma coisa ao início desse sermão. Todos os momentos difíceis e doloridos que vivemos ao longo dos nossos anos no seminário, e Deus, só Ele sabe que são muitos, são pagos nos primeiros segundos depois de nossa ordenação sacerdotal. Não há como descrever a alegria que nos invade naqueles instantes dos nossos primeiros momentos como sacerdotes de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 5 de julho de 2020, meus irmãos e eu celebrávamos pela primeira vez o santo sacrifício da missa. A cada vez que se aproximava o momento da consagração, ia me enchendo de espanto diante daquilo que eu estava a realizar pelas minhas mãos e pela minha voz. Ao elevar a Sagrada Eucaristia, o corpo e o sangue de nosso Senhor tremia diante de tamanho mistério. Foram dias magníficos, onde tudo o que eu queria e o que queríamos era que o dia acabasse logo para poder celebrar novamente a Santa Missa no outro dia. As primeiras bênçãos, as primeiras confissões, as primeiras viagens de apostolado, os primeiros conselhos de direção, enfim, todo este tempo inicial de adaptação e de compreensão de que agora em diante nossa vida seria viver santificando, governando e ensinando o povo santo de Deus. Foi um tempo de extrema alegria, mas também de muita confusão. O Senhor operava maravilhas por meio de um instrumento tão fraco. Mas não posso desligar dos sentimentos de meus primeiros dias aquele que foi um dos que mais me inquietava. Para onde seria eu enviado? Em que lugar queria Deus que eu dispensasse toda essa alegria diante da nova vida que recebíamos no dia da ordenação sacerdotal? Um mês depois de ordenado,
recebi o comunicado de que seria enviado para Belém do Pará. Não me esqueço desse dia. Era meio-dia em Portugal, e eu estava lá aguardando para retornar ao Brasil, e enquanto isso, colaborava com meus primeiros serviços na paróquia de São Nicolau. Foi quando o superior do distrito ligou, anunciando que eu seria nomeado para Belém do Pará. E pensei, Belém do Pará? No mesmo instante fui correndo ao YouTube procurar ver e saber como era Belém do Pará. Lembro-me da primeira impressão. O primeiro vídeo era uma reportagem sobre um vendedor de açaí multado por adicionar jornal para engrossar o açaí. O outro era sobre o famoso turu. No instante pensei, meu Deus, fui nomeado para Belém do Pará. Mas isso foi só um instante. Ao ver o apostolado pelas redes sociais, comecei a ver com atenção cada detalhe das fotos que até então para mim eram despercebidas. Quem eram os fiéis que Deus me tinha confiado? Durante 6 anos de seminário, segui os conselhos do diretor espiritual e aprendi a rezar pelos fiéis que um dia teria que conduzir ao céu. E de repente, tinha diante de mim o rosto de cada um deles. Foi um susto bem momentâneo, mas depois, minha nomeação para cá, foi a certeza de que as minhas primícias sacerdotais seriam muito bem dispensadas. Quando o avião ia descendo, e que já víamos bem a floresta e o rio, me senti como que um missionário, daqueles que a gente lia a vida nos livros. E comecei a rir de alegria sozinho no avião, pois a minha alma neossacerdotal iria encontrar finalmente as almas para as quais iria consumir cada segundo de sua existência. Foi aqui, no altar desta igreja, que tudo começou. E, meus amigos, vocês não fazem a ideia de quanto sou grato a Deus por ter reservado este apostolado para mim. Nunca me arrependi um segundo sequer de exercer meu sacerdócio aqui. No momento em que a igreja inteira voltava seus olhares para a Amazônia, celebrando um estranho sínodo, fui nomeado para cá. De repente, eu era padre na Amazônia. Descobri, porque vivo aqui, que a Amazônia não precisa de padres casados, não precisa de ritos novos, não precisa de inovações bizarras, mas precisa de sacerdotes que preguem, ensinem, governem e santifiquem as almas deste lugar com a fé da igreja. Meus amigos, o padre não é para si. Essa frase pequena é tão verdadeira, mas lhes asseguro, é ao mesmo tempo cheia de compromisso e desafio. Um dia, depois de uns meses por aqui, um pouco cansado e aflito diante de algumas situações, um jovem rapaz foi a voz de Deus no meu ministério. Ao invés de consolar, dizendo que sim, o padre tem que descansar um pouco, que deveria ver que é normal as decepções e as amarguras do caminho, bateu nos ombros e disse: Padre, a estola pesa, o padre não se pertence. E que verdade, o padre não se pertence. O meu tempo não é mais meu, a minha vida como padre não é mais minha, e esta, sem dúvida, foi a grande verdade que Deus quis imprimir no meu coração neste primeiro ano de sacerdote. O Senhor, Padre Lucas, não se pertence mais. A alegria e a beleza da ordenação sacerdotal, a doação que fazemos de nossa vida é provada e confirmada nos inúmeros momentos de nossa vida de padre. Sobretudo quando pensamos, agora eu vou ter um tempo para mim, sento no sofá, abro o celular
e já tem alguém pedindo: Padre, pode me atender? Padre, pode ir atender alguém? Padre, reze por tal pessoa. E não, o tempo não é mais nosso, a vida não é mais nossa. Lá vai o padre para a capela rezar, lá vai o padre consumir mais um pouco do seu ser, ainda que ele pensasse que já havia dado tudo. Lembro de uma vez ter chegado em casa tarde da noite, mas com um sentimento de felicidade por ter trabalhado por Deus. Tinha sido um dia intenso. Eram aproximadamente 11h30 quando sentei para jantar e só pensava em ir dormir o mais rápido possível. Afinal, tinha trabalhado o dia inteiro na vinha do Senhor. E o telefone tocou. Havia alguém para receber a extrema-unção naquele exato momento, pois já estava a morrer. Fui ao hospital, a pessoa se converteu, não era católica, recebeu a extrema-unção e morreu. E foi então que eu descobri que um padre nunca deve pensar que já deu tudo o que tinha para dar. Quando damos o dia, Deus também quer a noite. Quando damos a missa, Deus também quer uma confissão. Quando confessamos o dia todo e pensamos, agora deu, Deus manda um infeliz importuno bater na porta, no horário mais impensável, para dizer, mais uma direção espiritual. O padre, verdadeiramente, não se pertence. O padre deve ter os ombros bem fortes para suportar o peso de um pedaço de seda. A estola é de seda, mas o peso é de um chumbo. E assim como nosso Senhor teve seus ombros postos bem juntos da cruz, assim a estola de seda caleja os ombros do padre, se tornando a sua própria cruz. Por isso, mais uma vez, aos seminaristas e aos jovens rapazes que pensam entrar no seminário, um seminarista ou alguém que quer ir ao seminário, mas que passa o seu tempo a reclamar, que não come isso ou não come aquilo porque não é bom, porque é gorduroso demais, porque a água não está filtrada o suficiente, aquele que não suporta o contrariar da sua vontade, nunca saberá preparar seus ombros para o peso de uma estola. Queridos candidatos e queridos seminaristas, o sacerdócio tem o peso de uma estola, e a estola tem o peso de uma cruz. Se querem a estola, queiram a cruz. Enfim, meus amigos, dois são os sentimentos que invadem o coração deste padre, que hoje deixa de ser neo-sacerdote: a ação de graças e a contrição. A ação de graças porque a Eucaristia quer dizer agradecer, dar graças. E no altar, no dia de hoje, agradeço a Deus pelo dom do sacerdócio e agradeço a Deus por me ter enviado a este pequeno rebanho da vinha do Senhor, aqui em Belém do Pará. Agradeço a Deus pelas graças que Ele fez, não por mim, mas pelo meu ministério. Agradeço as graças que Ele concede, ainda que o instrumento seja de fato fraco e quase que ineficaz por ele mesmo. Ação de graças e contrição. Contrição porque diante da grandeza do sacerdócio, diante das inúmeras tentativas de querer fazer o bem e querer conduzir as almas a Deus, o padre nem sempre acerta. Mas o padre também não levanta pela manhã querendo agir mal. O desejo de um padre que ama a Deus é o de salvar as almas. E junto dessa contrição, diante do fato de que o sacerdócio é tão grande e que o padre é tão pequeno e por isso erra, vem a súplica de caridade a cada fiel em relação a todos os padres deste mundo. Compreendam, o padre tem poderes divinos. O padre foi divinificado no dia de sua ordenação, participa ontologicamente do ser do Cristo.
Mas o padre permanece um homem que pensa às vezes estar fazendo bem e erra. Às vezes não corresponde ao gosto e ao querer de todos. Isso não é possível. Mas a compreensão em relação ao sacerdócio, e essa é a súplica que faço, porque é a que mais destrói, passa pelo fato de que quando encontramos algo no padre que não concordamos, ou não tem o meu jeito, ou não faz as coisas como eu acho que um padre deveria falar, para edificação dos fiéis, ou nós falamos com o padre, ou nós nos calamos. Porque corremos o risco de usar de um instrumento santo, que é o sacerdócio, para, na verdade, escandalizar. São 3 palavras: ação de graças, perdão e compreensão. O sacerdócio é um dom grandioso. Nenhum padre conseguirá conduzir seus fiéis aos céus se não tiver a colaboração desses fiéis. Rezem pelos sacerdotes, rezem hoje nessa missa e rezem muito por todos os padres do mundo, mas de maneira particular os padres do Instituto Bom Pastor e ainda mais particularmente nós 6 que fomos ordenados faz hoje 1 ano. O sacerdócio é um dom magnífico, o sacerdócio é um tesouro precioso, mas que o Senhor deposita em um vaso de argila. E esse vaso de argila precisa se robustecer a cada vez. E não vai acontecer sozinho. Primeiro, se o padre não se abrir à graça de Deus, e isso nós tentamos, e se também os fiéis não rezarem pelo seu pastor, rezem pelos sacerdotes, agradeçam com os sacerdotes, peçam por eles. A missão é difícil, mas juntos, pastor e rebanho, mestre e discípulos, aquele que santifica e os que são santificados, somos chamados todos a entrarmos juntos no céu um dia. Rezem pelos sacerdotes, rezem por aqueles que Deus lhes confiou, rezem pelos novos sacerdotes, porque o mundo de hoje, de mais e mais, só deseja uma coisa, como voz do demônio a gritar nessa terra, não ao sacerdócio. O sacerdócio representa exatamente o contrário do que o mundo quer. O celibato do padre é sinal da vida eterna. E não tem nada mais atacado hoje em dia do que o celibato sacerdotal. A vida que o padre leva, a batina que ele usa é morte para esse mundo e não tem nada mais tentador entre os padres hoje do que viver como um fiel qualquer, do que viver como um mundano. Por isso, se o sacerdócio é belo, nós que sabemos disso, o demônio sabe muito mais. Rezemos pelos sacerdotes, peçamos a Deus que os mantenham fiéis nesse caminho que escolheram, nesse propósito que fizeram no dia da ordenação e, sobretudo, que se realize aquilo que o bispo dizia a cada um depois de ter imposto a mão. Que Deus, que te chamou e inspirou estes bons propósitos, te conduza sempre mais à perfeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.